cobre Europa, bastante ONU, Organização das Nações Unidas. A gente vai bater um papo com ele sobre o cenário internacional também. Vamos começar com as principais notícias? Vamos lá, olha só. Deixa eu pegar aqui. Foi protocolado hoje na Câmara dos Deputados um pedido coletivo de impeachment de Jair Bolsonaro. Assinado por pelo menos 400 entidades, esse pedido reúne partidos de oposição, organizações de indígenas, mulheres, juristas, de trabalhadores da cidade e do campo, entre muitos outros. Enquanto o pedido era protocolado dentro do Congresso, do lado de fora, centenas de representantes dessas entidades acompanhavam. Todos com máscara e respeitando as recomendações de distanciamento de autoridades sanitárias. A gente vai dar uma olhada nessa manifestação agora. Nós precisamos fazer uma estratégia de guerrilha. O coronavírus não nos permite fazer movimentos de massa. Fora Bolsonaro. Por isso estamos aqui representando milhões. Um momento muito importante como esse, onde 7 partidos políticos, mais de 400 entidades inicialmente, e certamente outras entidades vão se juntar nessa luta, estão dizendo claramente fora Bolsonaro, um basta. Numa pandemia como essa, nós temos que todos estarmos concentrados na luta pela vida e pela renda. A atitude de Bolsonaro de desprezar as mortes e transformar o Ministério da Saúde numa máquina militar de morte é talvez o maior crime contra a vida já feito nesse país. Não à toa o Brasil vive hoje a maior tragédia humana que já teve na sua história. Aqueles nossos combatentes aí que estão em Brasília acabaram. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu virtualmente hoje de manhã com os 27 governadores do país. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, também participaram. Bolsonaro pediu apoio dos governadores para o veto que pretende fazer o auxílio emergencial aos estados e municípios. O presidente quer o congelamento dos salários dos servidores públicos como contrapartida desse auxílio. Mas, na prática, por enquanto, nada ficou decidido. O Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento de ações contra a MP do governo federal, que protege agentes públicos por eventuais irregularidades cometidas durante essa pandemia da Covid-19. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator desse processo, ele votou favorável a essa medida provisória, mas ressaltou que ficam excluídos atos que contrariem organizações científicas e médicas reconhecidas nacional e internacionalmente. E a polícia fez mais uma vítima nas comunidades cariocas. Ontem à noite, a polícia invadiu a Cidade de Deus atirando. Isso aconteceu durante uma ação social de distribuição de cestas básicas e material de limpeza numa favela. João Vitor da Rocha, de 18 anos, foi atingido e morto pela polícia. Você vai ver agora o desespero, a revolta dos voluntários e dos moradores que viram a polícia levar o corpo do rapaz para dentro do caveirão. Vamos ver. A gente vai acabar perdendo. Pra mim, a gente é só isso. Alvo. A gente nasceu alvo. Então Já era. calma. João Pedro foi ontem, mano. Esse menor foi antes. Nós não sabemos que é calma. Eles são genocidas. Calma, eles entram matando, eles tentam matar Eles são genocidas, nós somos alvo do Estado, mano. Sempre foi assim. Nós é preto, mano. Nós é preto, mano. Então se acalma. Você acabou de distribuir 200 cestas básicas, mano. Eu não vou te perder, mano. Você é preto. Se acalma, meu mano. Eles não tem que matar inocente, não cara. Tem que matar ninguém, mano. Eles não tem que chegar dando bala pros outros, cara. Não, mano, eles não tem que matar ninguém. Calma, nós não vai embora, mas se acalma. Ai, sai da rua, sai da rua. Sai da rua, sai da rua. Sai da rua, sai da rua. Encosta aqui no carro, calma. Nós não vai sair daqui sem ver quem é, mas calma, calma. A gente tá no meio de uma ação solidária. Não tem motivo aqui, vamos moradores. Liga pra ele. Ah, Geraldo não pode, Geraldo. Ah, levanta a mão, pessoal. Vamos lá ver o morador, mano. É isso, frente CDG, ó. Balearam o morador. A gente acabou de distribuir essa cesta. É isso aí, ó. Esse é o auxílio do Estado, mano. Esse é o auxílio do Estado. Só morador, mano. Só morador, mano. Só morador. Acabamos de fazer uma ação. Acabamos de fazer uma ação. A gente tá fazendo uma ação solidária.
aí, seu governador, tudo bem com você? A gente está aqui mais um dia de ação do Frente CDD dentro da casa de moradores, com a nossa roupa toda infectada, porque a bala tá comendo lá fora e a gente tá encurralado dentro da casa dos outros, cheio de criança com medo, e tá a gente aqui, ó, após levar cesta básica para as famílias, tentando fazer o que o Estado não faz, que é levar comida às pessoas, levar aquilo que falta. O Estado só leva isso aqui, ó, para dentro da favela, bala. A única coisa que a gente tem é bala dentro da favela, e tá todo mundo agora cercado, todo mundo jogado no chão dentro da casa dos outros, com medo. Muito obrigado pela sua ação, valeu, senhor governador. Uma boa tarde a todos. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Olá, professor, tudo bom? Olá, Thalita, boa tarde a quem está nos assistindo. Estou chocado com essas cenas, assim como fiquei chocado com o assassinato dele, com esses assassinatos nas favelas, que são sempre o mesmo perfil. São crianças, são meninos negros, pobres da periferia. Isso é um sinal da barbarização das relações do Estado e sociedade pela via da violência, pela via da polícia, que se tornou, em alguns casos, um acobertamento de genocidas, de assassinos que não tem nenhuma vacilação em puxar o gatilho a qualquer sinal do que eles acham que seja desordem. Revoltante isso. Lembrando que na segunda-feira à noite, João Pedro Matos, de 14 anos, foi assassinado numa operação das Polícias Civil e Federal no Morro do Salgueiro. Então são duas vítimas numa semana, para além do combate à pandemia que essas pessoas têm que enfrentar, muitas vezes ficando em casa com muitas crianças, como já foi dito. Esse garoto foi morto porque estava em casa, porque não pode sair de casa nesse momento. Tem também as ações da polícia que continuam acontecendo, né, professor? Mas as ações da polícia, a gente tem que ver, ela não é violenta no geral, ela é violenta contra os pobres. No fundo, é a situação que existia na escravidão. A polícia militar é herdeira das guardas nacionais, que eram aquele bando de jagunços a serviço das oligarquias locais, e a sua principal função era perseguir escravos fugidos, que eram os negros pobres de 150, 200 anos atrás. A prática continua igual, ainda mais exacerbada por um psicopata como esse governador do Rio, o Wilson Witzel, que começou o seu governo dizendo que a principal ação ia ser mirar na cabecinha de quem estivesse portando qualquer tipo de arma. De mirar na cabecinha com a condição de portar arma, passou a ser mirar na cabecinha e puxar o gatilho contra qualquer um da periferia. A polícia não age assim na Zona Sul. Aliás, não deveria agir assim em lugar algum, mas ela é seletiva. Mais do que nunca parece uma coisa de manual de política, quer dizer, é a polícia de classe. E o curioso é que os policiais também têm uma origem popular. Aí você tem algo que eu vi há algum tempo numa charge de um jornal britânico, que era um policial batendo num manifestante negro e pobre, dizendo o seguinte: dois pobres brigando, um uniformizado e um não uniformizado. No fundo é isso. A manipulação, os pobres se matam, na verdade, o pobre da polícia mata o pobre sem uniforme, mas faz disso uma violência a serviço da Zona Sul, do topo da pirâmide social, da pretensa ordem, que no fundo é o nosso caos selvagem da organização social brasileira há 200, 300 anos. E isso não é exclusividade do Rio de Janeiro. Há algumas semanas, aqui em São Paulo, numa cidade do interior, a gente viu uma reintegração de posse acontecendo nesse momento de pandemia, com tratores destruindo a casa das pessoas que ocupavam ali um terreno que foi pedida a reintegração, e a polícia também militar agindo com muita truculência, com muita violência, disparou bomba de gás lacrimogêneo. Então essa violência não é exclusiva da polícia do Rio de Janeiro. Aqui no governo Dória a gente também tem essa violência. O curioso é que a gente tem a pandemia, causa um choque na sociedade. Está todo mundo muito assustado com a pandemia, mas assustado por poder se contaminar e morrer, porque os nossos hospitais aqui em São Paulo estão chegando no limite, como já chegaram no Amazonas, no Maranhão e no Amapá. Isso pode se disseminar pelo Brasil, essa posição de não ter mais vagas. Então as pessoas estão com medo da pandemia, estão com medo do desemprego, da incerteza, da fome, de não poder cuidar dos filhos. As escolas estão fechadas por causa da pandemia e agora vem a violência policial para coroar essa agressividade contra os pobres, que se completa na falta de dinheiro do Estado para as pessoas poderem se manter, terem o que comer, poderem manter seus filhos,
com um mínimo de esperança. Em outros países do mundo, governos estão fazendo isso, para não dizer que são nos países ricos, na Inglaterra e na França. Aqui do lado, a Argentina, um país que tem uma economia muito mais frágil que a brasileira, o governo está cobrindo a folha salarial das empresas, está dando uma ajuda emergencial muito semelhante àquela renda básica de cidadania que o senador Suplicy, há quase 30 anos, prega pelo Brasil, mas tentando manter um pouco de tranquilidade social e não o caos, que é o investimento que o governo federal faz. O governo federal hoje é um agente do caos. E isso eu falo um pouquinho mais adiante. Vamos falar agora, então. Vamos começar com esse pedido de impeachment, então, que foi protocolado hoje na Câmara por 400 entidades. Então, além de partidos, são entidades religiosas, de trabalhadores, mulheres, indígenas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse pedido de impeachment, professor, e também se é um caminho para tal frente ampla que se discute nesse momento, que seria bastante necessária nesse momento. Você acredita que essa união dessas entidades pode apontar um caminho nessa direção? Olha, Thalita, eu acho que é importante fazer o pedido de impeachment, as entidades estarem lá, mas eu não acho que esse é o principal caminho agora. Quer dizer, não é que eu queira minimizar esse esforço de 400 entidades, 7 partidos de oposição, uma série de personalidades, mas hoje, na atual correlação de forças, na atual situação do Congresso Nacional, com Bolsonaro comprando o Centrão, com as vacilações do próprio presidente Rodrigo Maia, que tem um papel positivo, mas ele hesita nessa questão, é muito pouco provável que prospere agora um pedido de impeachment. Pode ser que daqui a algumas semanas isso prospere. Então, é positivo, mas o principal que a gente deve ter na cabeça é o seguinte: o inimigo do povo brasileiro, o que toca o povo brasileiro, o que mobiliza as pessoas hoje, é a pandemia. Essa que é a desgraça. Porque não basta eu falar o seguinte: o Bolsonaro tem que pedir o impeachment, o Bolsonaro é o inimigo do povo. Eu acho isso. Agora, o que é que está tocando as pessoas, onde pode haver diálogo entre a oposição e os pobres, coisa que foi perdida nos últimos anos por uma série de fatores, é esse diálogo e essa identidade com os pobres. O problema principal é a pandemia. Como é que o Bolsonaro entra nisso? O Bolsonaro, ele atua no caos. Isso não é força de expressão de um esquerdista radical, não. Isso é o seguinte: o Bolsonaro, desde o início, ele dá uma dupla mensagem para a sociedade. Então ele vai fazer uma reunião com governadores às 10 da manhã, às 8 da manhã, na porta do Palácio, ele dá uma espinafrada geral nos governadores, dizendo que a população tem que abrir o olho com esse tipo de gente. Então, o Bolsonaro, você nunca sabe aonde ele está jogando. Isso não é algo fortuito, ele sempre faz isso. Num dia ele promete que vai respeitar as instituições, no dia seguinte ele está na rampa do Palácio, investindo, incentivando ações contra o Supremo, contra o Congresso, incentivando gente que está pregando golpe. Essa aparente contradição não é contradição, é uma ação para desnortear, para desequilibrar, para tirar o prumo da oposição. Eu estou muito acostumado a fazer análise de conjuntura, discutir política e tal, e eu tenho um vício que é o vício cartesiano. Quer dizer, eu vejo quem é o adversário, o inimigo principal, vejo como a gente vai juntar forças, ampliar uma frente e tal, para combater esse inimigo. Pois o Bolsonaro não age de forma cartesiana, ele age para desestabilizar o ambiente político. Então, a pandemia serve hoje aos propósitos do Bolsonaro. Não se trata só do fato do Bolsonaro ser um psicopata. Eu não quero analisar ele pela psicologia. Mas se ele não desestabiliza o ambiente político, ele não prospera. E por que ele faz isso? Porque ele está muito isolado. Ele está isolado entre os governadores, ele está isolado entre uma parcela, entre a maioria do Congresso Nacional, que possivelmente ele perdeu, ele está isolado diante do Supremo, ele está isolado diante da mídia no geral, de uma mídia que favoreceu a sua eleição, como a Globo, como a Folha, como o Estado de São Paulo. Hoje a gente assiste o Jornal Nacional, é quase que uma trincheira de torpedos contra o Bolsonaro, e esse isolamento faz com que a maneira dele conseguir se manter no poder é embaralhando o jogo a todo momento. Então existe uma denúncia seríssima sobre o favorecimento, sobre o uso da Polícia Federal, da máquina do Estado, para possibilitar a sua eleição. A denúncia do Paulo Marinho. Ele busca embaralhar.
Então, essa confusão, essa ação confusionista é a principal ação. O Bolsonaro não vem aqui para esclarecer, o Bolsonaro não vem para fazer projeto de construção de país, de união nacional, nada. Vem para desestabilizar. Isso faz parte de, eu repito, um modo de operar para se manter por cima, para pautar a agenda nacional e para dizer o que as pessoas vêm fazer. Então, nesse sentido, quando chega a pandemia, o que o Bolsonaro faz? Segura o dinheiro das pessoas. Diz que os R$600 já está chegando, não libera crédito para pequena e média empresa, não libera crédito para capital de giro. Isso faz com que as pessoas fiquem no seu desespero, queiram acabar com o isolamento social. Essa confusão, os governadores falam uma coisa, ele fala outra, e os números de mortes se aproximam aí dos 20 mil cadáveres. Hoje a gente deve bater 20 mil cadáveres. Esse medo e essa confusão são uma arma para se manter no poder. Então a gente precisa entender isso e buscar ampliar essa frente. Eu acho muito bom 7 partidos estarem lá, mas essa frente tem que estar, os governadores todos que estão contra o Bolsonaro, eu acho que 3 ou 4 só não estão nessa frente, que é o governador de Roraima, de Minas Gerais, eu não me lembro qual outro, são 2 ou 3. Todos os governadores têm que engrossar essa frente. Aqui em São Paulo, o Dória, por mais que eu possa não gostar da ação política do Dória, o Dória hoje está na oposição. Essa tem que fazer parte com o setor do tucanato, com o setor do PMDB que deu o golpe, porque senão nenhuma ação de impeachment vai prosperar. Então, só para resumir, para eu não ser mal entendido, eu não estou menosprezando a ação do Congresso, mas estou dizendo, ela é positiva, mas ela tem que se ampliar. E quando a gente fala fazer frente, ou aliança, ou união, ou ajuntamento, o nome não importa. Quer dizer, tem que colocar na mesma perspectiva um leque de forças muito maior. Existem ações contra o Bolsonaro. No Congresso, lá é preciso de 2/3 dos votos, são 370, 380 votos, e não é fácil conseguir, e tem 3 ou 4 ações no Supremo. Então são 2 frentes de atuação. Agora é preciso que o movimento de opinião pública se amplie ainda mais, e essa eu acho que deveria ser a principal ação da oposição, porque senão nós vamos ficar 35º pedido de impeachment, depois o 36º, tudo bem que esse tem um peso grande de estar unido a esses partidos de esquerda. Nós não vamos conseguir virar essa página triste da história do Brasil. Professor, conforme você colocou, Paulo Marinho, o empresário carioca, ele depõe nesse momento no Ministério Público. O ministro do STF, Celso de Mello, também está para liberar o vídeo daquela reunião ministerial que vai servir como prova para o inquérito no STF da Polícia Federal. Você acha que essas vias pelo STF, que também tem que passar por consulta depois ali do Congresso, né? Mas você acha que são vias mais efetivas em relação a um possível impeachment de Jair Bolsonaro, enquanto a oposição deve concentrar forças em informar essa frente? Esses inquéritos no STF podem levar a um resultado que vá tirar Bolsonaro do poder? Olha, Thalita, eu pego muito o exemplo da derrota cachapante que o governo teve ontem no Senado, no adiamento do Enem. Foram 75 votos a 1. O único que votou foi o filho do Bolsonaro, não sei se é o 01, 02, mas foi não foi o Carlos, eu não me lembro, confundo o nome deles, parece os irmãos Metralha, são todos parecidos, mas foi uma pressão de baixo para cima, pressão dos estudantes, de entidades educacionais, de movimentos de educação, de acadêmicos, de professores, de funcionários de escola, de pais, e dos próprios, principalmente dos próprios estudantes, que possibilitou essa virada. Então, sem pressão de baixo, sem luta de baixo, não tem mudança. Nós estamos muito limitados porque nós estamos em casa. Nós não podemos fazer manifestações de rua. Nós estamos limitados à tela aqui do computador, do celular, estamos limitados às janelas e às panelas. Agora, mesmo assim, é possível construir um movimento de opinião pública. Tem 3 maneiras do Bolsonaro sair pelas vias constitucionais. A primeira é a renúncia. Está claro que ele não vai pedir, que ele não vai renunciar. A segunda é via impeachment. E a gente está vendo a situação realista dentro do Congresso da extrema dificuldade. Eu não vou falar impossibilidade, porque em política não deve existir impossibilidade, a não ser a revogação da lei da gravidade, mas
a dificuldade extrema de o impeachment prosperar agora. Pode ser que daqui a 1, 2 semanas isso consiga prosperar. E as ações no STF. Tanto o STF quanto o Congresso só vão funcionar sob pressão de baixo para cima. E a pressão de baixo para cima deve ser o diálogo constante com os de baixo, com a pressão de quem está se sentindo prejudicado, que é a grande maioria da população que está, como eu disse no início, aterrorizada com o coronavírus. O coronavírus não é uma doença, a gente cada vez mais está pensando. Nós estamos há mais de 2 meses numa situação de isolamento. Agora, é um isolamento torto, porque em São Paulo varia de 43% a 53% de isolamento, em outros estados, no Maranhão, fez-se um lockdown por quase 2 semanas, a curva baixou um pouco, mas é muito irregular porque o presidente da República está investindo na morte, no caos. É um sujeito capaz de fazer piada no dia em que a marca de morte supera 1.000 cadáveres, quer dizer, e a gente do povo, cada vez mais, e isso é muito importante sublinhar, que as mortes do coronavírus têm viés de classe, se eu for falar num linguajar acadêmico elegante. Mas, falando sério, atinge o mais pobre do que rico, atinge quem não tem saneamento, atinge quem mora em situação precária, em favela, em cortiço, em moradias, enfim, que não tem, que tem que dormir juntos 7, 8, 9, 10 pessoas, e pessoas que têm que ir à luta para descolar o seu almoço, o seu jantar, e nisso se contaminam. Então, existe um viés, falando elegantemente aqui como professor universitário, um viés de classe, mas mata mais pobre. E é esse diálogo com os pobres, com a maioria, que tem que estar no centro da ação política. O principal inimigo brasileiro é a pandemia. O Bolsonaro cavalga na pandemia. Ele é um agente da pandemia, porque ele viu na pandemia a maneira de se manter, de se dar bem e de, através do caos, conseguir ficar em pé. Tanto que é isso, quer dizer, nada me garante que depois de fazer uma reunião cordata com a oposição, ele não vá de novo à tarde no seu Twitter lá batucar nas teclas, espinafrar fulano ou ciclano que estava na reunião. Professor, quando você fala sobre esse modo de governar de Bolsonaro, é pensando, de repente, numa possível reeleição em 2022. Agora, dadas essas condições, você acredita que, chegando em 2022, Bolsonaro teria chances de se reeleger? A gente sabe que ele tem uma parcela de eleitorado ali de 30%, que às vezes vai um pouquinho mais para baixo, mas gira em torno disso. Se não, o que já se coloca também é a possibilidade de um golpe, de fato. Então, nessa escalada retórica dele, vai chegar um momento que ele pode fechar instituições para governar isoladamente. Você acredita nessa possibilidade? Então, em relação à reeleição e à possibilidade de um golpe. Olha, primeiro é o seguinte, eu não estou conseguindo fazer previsão nem para a semana que vem, dada a velocidade tanto da pandemia, mas da ação desestabilizadora do Bolsonaro e a velocidade dos fatos na conjuntura. Eu não sei dizer se o Bolsonaro tem condições de 2022. Ele tem, como você aponta, esses 30%. Saíram nesses últimos 10 dias 3 pesquisas. A pesquisa MDA, de popularidade do Bolsonaro, saiu uma pesquisa do Poder 360 e ontem saiu a pesquisa da XP. Né? Eu não reputo essas 3 pesquisas como as mais confiáveis. Mais confiáveis são o Datafolha e o Ibope, especialmente. O MDA, de vez em quando. A pesquisa MDA, ela não está segmentada por região, não está segmentada por nível de renda, não está segmentada por faixa etária. Então, ela é muito difícil analisar. Ela tem um leve crescimento do descontentamento e um crescimento menor de quem acha o governo ótimo e bom. A pesquisa do Poder 360 é fatal para o Bolsonaro nas áreas mais ricas, mas ele sobe em algumas áreas pobres, áreas que receberam os R$600, áreas que receberam o benefício que a oposição conseguiu aprovar no Congresso, que ele capitaliza como sendo dele, são os R$600 do capitão. Mas a pesquisa XP ontem é fatal para o Bolsonaro. O principal curva, o principal dado, vocês devem ter feito matéria sobre isso, ela dá conta de que a população está extremamente insatisfeita com a conduta do governo no combate à pandemia. Só 21% acham
que o governo está agindo de uma maneira eficiente e positiva. Quase 70% acham que a conduta do governo é condenável, é negativa, não ajuda, e tem nos governadores um indicador um pouco melhor. Existe uma confusão nas pessoas, as pessoas não sabem o que fazer diante da pandemia, porque se você em São Paulo ouve o Dória, é uma conduta. Se você ouve aquele trapalhão que foi buscar uma boquinha no ministério, aquele Pazuello, que encheu o ministério de militares, que fez aquilo que o Zé Simão chama de milistério, ou seja, botou os coturnos para arranjar um saláriozinho a mais, aquele bando desqualificado, fardado que está lá, você não vai saber o que fazer, você não tem quem ouvir. Então, essa confusão gera esse descontentamento. Bom, se o descontentamento está na ação do governo na pandemia, é nisso que a oposição tem que agir e se identificar junto com as pessoas, mostrando o seguinte: a principal preocupação agora é com a pandemia. Claro, eu volto a dizer, é positivo que se faça ações de impeachment, mas ela não pode ser uma ação a seco. Ela tem que ser uma ação de identidade da população conseguir se reconectar com os pobres, coisa que ela perdeu depois do golpe, até desde 2015, desde que o desemprego explodiu, a oposição, por uma série de fatores, problemas da oposição e problemas do ataque que ela sofreu, especialmente o PT, mas houve essa desconexão. É preciso reconectar, e a reconexão, o diálogo deve ser feito olhando-se para esses números das pesquisas e para a sensibilidade pessoal de cada político. Não adianta ficar gritando impeachment, 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 que isso não toca as pessoas da rua, os pobres e tal. Ele quer resolver o problema do almoço dele, quer resolver o problema do jantar dele, quer resolver o problema do filho, quer resolver o problema da violência da polícia, do despejo, enfim, dessa barbárie cotidiana que você muito bem exibiu aí nessas cenas espantosas, bárbaras, no mau sentido da palavra, da Cidade de Deus, do assassinato de mais um menino pobre negro como o João Pedro na segunda-feira. Deixa eu fazer mais duas últimas perguntas rapidinhas, uma minha e uma que a gente recebeu aqui pelas redes. A primeira, professor, que é a minha, a gente essa semana conversou também com o advogado criminalista, o Fernando Ideu, e ele fala sobre a possibilidade de cassação de chapa que se apresenta agora, por conta de irregularidades na campanha durante o 2018. O TSE poderia se manifestar em relação a isso? Você acredita nessa possibilidade? E a pergunta do nosso telespectador, do nosso internauta nas redes, tem a ver com a violência no Rio de Janeiro. Ele pergunta assim: Marangoni, temos que despolitizar as forças de segurança brasileiras ou repolitizá-las alinhadas ao interesse popular? Bom, deixa eu tentar, nenhuma das duas é uma resposta fácil. A jornalista Maria Cristina Fernandes, hoje, na coluna do Valor, eu recomendo muito para quem puder, nas redes, der uma busca lá, consegue achar, ela fala muito dessa cassação da chapa pelo TSE e a construção de uma maioria favorável a isso. Não é fácil, demanda pressão. A questão da cassação da chapa está diretamente vinculada mas essa denúncia, se não bastassem outras, já existem, do empresário Paulo Marinho, que hoje é um aliado do Dória, rompeu com o Bolsonaro e aí investe contra o presidente da República, essa da manipulação feita pela Polícia Federal de segurar uma denúncia contra o filho do Bolsonaro, né? Isso poderia caçar a chapa. Agora, isso foi politizado, deixou de ser uma questão só policial, por conta do truculento artigo do general Mourão, vice-presidente da República, no jornal Estado de São Paulo na semana passada. O general Mourão deu uma inequívoca demonstração de que se trata de um político extremamente tosco, porque ele tenta construir uma verdade ali a partir da sensibilidade do caos da pandemia. Ele isenta o seu chefe de qualquer responsabilidade e passa a acusar a oposição, passa a acusar o Congresso, o Supremo, os ex-ministros das Relações Exteriores que fizeram um manifesto denunciando a política externa absolutamente irresponsável do Bolsonaro. Ou seja, ele começou a acusar o seguinte: olha, o problema são os outros, nós somos perfeitos. E se alinha com o Bolsonaro. Ao fazer isso, setores
não só da oposição, setores da antiga direita, setores aí Maia, até alguns setores da oposição, que achavam que o general Mourão era alguém aberto ao diálogo, percebem que o Mourão está extremamente alinhado a Bolsonaro e isso vai comprometer seriamente a imagem das Forças Armadas. Se as Forças Armadas saíram da ditadura de 21 anos, extremamente desgastadas perante a opinião pública, por terem dado o golpe em 64, por terem patrocinado a tortura, a arbitrariedade, a censura, agora elas estão patrocinando um governo miliciano. Num certo sentido, é até pior, porque não existe nenhum tipo de legalidade numa ação que você, como a Maria Cristina fala hoje no Valor, faz um gol de mão para eleger o presidente da República, se referindo a essa denúncia do Paulo Marinho. Então o Mourão passou a ser um ator descartável. Quer dizer, substituir Bolsonaro por Mourão é trocar 6 por meia dúzia numa situação em que o país precisa de mudança. E a cassação da chapa é algo complexo. Representa a anulação das eleições. Então não é fácil para o TSE tomar essa decisão. Porque um governo que tem, eu não sei se tem 30, a gente precisa ver as próximas pesquisas, mas um governo que tem um colchão de legitimidade acima de 20%, de 25%, não é fácil de ser derrubado, porque esse governo, se você derruba, vai ter ação por baixo. Existe um perigo que é a milicianização da sociedade, ou seja, você tem um acampamento de 300 marginais em Brasília, armados, que um juiz bolsonarista, apesar do Ministério Público ter pedido o desmonte daquele acampamento miliciano, um juiz bolsonarista recusou-se a dar seguimento a uma ação policial para desmontar. Existiram focos aí de intersecção entre polícias militares e milícias no Rio de Janeiro e no Ceará, como a gente viu no início do ano. É um perigo isso, quer dizer, precisa haver uma ação do Exército para que não se permita uma concorrência do uso da força no sentido da força de segurança pública, por parte de bandos privados. E esse é um problema que o Exército tem que se deparar muito sério. A hora que o Exército abdica as Forças Armadas, e eu estou incluindo as polícias militares, que são comandadas pelo alto comando das Forças Armadas, pelo Exército, se elas abrem mão do monopólio da segurança e da força, acaba o Estado. Isso é a falência não só das Forças Armadas, mas da organização jurídica e institucional do Estado brasileiro. Então nós estamos diante de algo muito sério. E é preciso que os altos comandantes das Forças Armadas parem de agir como o general Mourão, que parece que na cabeça, além do Enemaru, que ele pinta cuidadosamente o seu cabelo, ele tem na cabeça o golpe, como ele propôs em 2015. Então as Forças Armadas precisam ser chamadas à sua responsabilidade. E tem que ter, porque senão vai ser a autodissolução delas também. É uma situação muito perigosa. Não estou falando que é para já, mas é questionar a autoridade das forças de segurança, que são diretamente ligadas ao presidente da República. Bom, eu me alonguei muito nessa aqui. A segunda foi sobre as polícias. Eu engato, então, nessa questão do monopólio do uso da força. Monopólio do uso da força não quer dizer que eu tenho monopólio para atirar e para matar. Quer dizer que tem que agir no interesse público. Acho que a primeira questão é tirar das polícias militares a ideia que a gente vê que volta a estar presente nas Forças Armadas, que é a doutrina de segurança nacional, que é uma doutrina da Guerra Fria, em que os exércitos da América Latina deveriam combater o inimigo interno, seja a subversão, o comunismo, essa pataquada toda que o Bolsonaro fala. E a segurança externa, além das fronteiras, seria exercida pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos protegeriam o continente como grande pai, como delegado de polícia da região, das agressões aí de países fora da nossa região. E isso fez com que as polícias vejam no povo o seu inimigo. Quer dizer, o Exército já vê assim, o Exército agindo como polícia, com a GLOs, a Garantia de Lei e da Ordem, e as polícias também. Essa ideologia precisa mudar por uma ideia democrática. A polícia tem que proteger o cidadão. O que é que estava acontecendo em Cidade de Deus? Uma distribuição de cestas básicas. O rapaz foi morto na distribuição de cestas básicas. Não foi em tiroteio de contra-traficantes, foi em guerra de facções, foi distribuindo cesta básica. A polícia precisa parar de ver o povo como algo supérfluo, que eu mato um, tem outro.
como no tempo dos escravos, que morria um escravo, o senhor de engenho, o senhor aqui da fazenda de café, não via problema, eu compro outro. Como você usa o seu celular ficou ultrapassado, tal, eu jogo fora e compro outro. Isso não pode ser... Você não pode lidar com o ser humano como se fosse algo descartável. Algo que tem um tempo de uso, quebrou a tela, não gosto mais, jogo fora. Não baixo mais programas, ele não tem mais memória, eu jogo fora. Não, e é dessa maneira, porque essa população negra forma a classe trabalhadora brasileira. Como existe um desemprego muito alto, tem trabalhador sobrando. Se tem sobrando, matar um ou matar o outro. Na visão dos comandos da polícia, na visão desse governador do Rio de Janeiro, tudo bem, tranquilo, estou matando preto, estou matando favelado, estou matando... Eu não estou falando estou falando a visão deles. Está matando quem é descartável. Essa visão tem que acabar em favor de uma visão de cidadania, como bem expressa na nossa Carta Constitucional de 1988. Defender as instituições hoje é defender a democracia, defender o povo, e é colocar na parede o Bolsonaro. Só lembrando, o Bolsonaro está ficando mais agressivo quanto mais isolado ele está. É preciso aumentar o seu isolamento e anular a sua ação. Só para terminar, Thalita, é preciso ver o seguinte, o governo Bolsonaro, como ação política real, acabou. O Bolsonaro não governa de verdade mais. O Bolsonaro faz aquelas pataquadas na porta do palácio, faz um tweet aqui, um tweet ali, um trocadilho imbecil lá, fala o e daí, enfim, mostra esse desprezo com a democracia. Mas isso não é governar. Governar é você ter plano para o Ministério da Saúde, ter um projeto para o SUS, ter um projeto de garantir a renda das pessoas, ter um projeto para garantir o bem-estar da população. Isso ele não tem, então ele não está governando. E ele está emparedado pelo Congresso, pelo Supremo, e espero cada vez mais por um desgaste na opinião pública que eu espero que se torne irreversível. Senão ele vai continuar investindo no caos e confundindo a todos nós. Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada, professor. A satisfação, Thalita, eu é que agradeço. Boa tarde para vocês. Boa tarde, até uma próxima. Tchau, tchau. Pessoal, deixa eu lembrá-los do nosso Catarse nas redes, que é o catarse.me/TVT. Você pode contribuir com a TVT e com a Rádio Brasil Atual, e contribuindo com R$30 ou mais, você ganha 30% de desconto em livros da Editora Boitempo. Tem um monte de livro legal, é só você entrar lá no site da Editora Boitempo, você vai ver um monte de títulos bem interessantes, e contribuindo com a TVT, então, você ganha 30% de desconto nos livros da Boitempo. É isso. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai ter uma conversa muito interessante com o Jamil Chad, que é colunista do UOL na Europa. Então fica por aí, o Bom para Todos faz um intervalo bem rapidinho e a gente já volta, tá bom? Até logo. De segunda a sexta, ao vivo, eu faço o Papo com o Zé Trajano aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Falo de política, de música, de literatura, de cinema e de esporte. Convido todos vocês a participar, incluir a participação do público através de WhatsApp. Portanto, anote aí, de segunda a sexta, de 6h30 às 7 da noite, Papo com Zé Trajano, ao vivo, aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Esperando por você. Esse coronavírus mudou toda a nossa vida. Eu não tô mais indo pra escola, papai tá trabalhando no computador, nem na casa da vovó a gente tá indo mais. Só a minha mãe que tá saindo pra trabalhar todo dia. Ela trabalha na Caixa. Diz que tem um montão de gente que depende dela. Ela diz que consegue ajudar tanta gente porque a Caixa é um banco público. Eu não sei direito o que é isso, mas deve ser muito bom. Quer saber? Eu tenho muito orgulho dela. Obrigado, pessoal da Caixa. Vocês ajudam o Brasil a seguir em frente. Jornalismo que informa? Tem. Que dá voz a quem nunca é ouvido? Também tem. E direitos humanos? Tem? Tem sim.
e muito mais. O seu jornal leva até você as informações que afetam diretamente a vida dos brasileiros, sempre com um olhar crítico e de interesse dos trabalhadores e dos movimentos populares. De segunda a sexta-feira, às 7 da noite. A gente te espera de braços abertos aqui na TVT. Bom, para todos de volta ao vivo na TVT e na Rádio Brasil Atual, nas redes também, Facebook e YouTube. Olha só, o Brasil só está atrás da Rússia e dos Estados Unidos no número de infectados por coronavírus. A postura negacionista do presidente Jair Bolsonaro tem repercutido no mundo todo. Hoje, a Embaixada do Brasil em Paris amanheceu com faixas de protesto contra Bolsonaro. Foram estendidas ali na fachada do prédio, então, da Embaixada brasileira em Paris, na França. Ontem, na coletiva diária, a Organização Mundial da Saúde comentou o novo protocolo do Ministério da Saúde brasileiro para o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. A OMS disse que os países têm autonomia, mas ressaltou que não há estudos científicos que comprovem a eficácia desse medicamento, da cloroquina. Sobre o Brasil e o mundo diante dessa pandemia de coronavírus e também sobre a articulação de forças políticas, a gente conversa agora com o colunista do portal UOL na Europa, Jamil Chad. Olá, Jamil, uma honra e um prazer te receber aqui no Bom para Todos. Tudo bom? Boa tarde a todos. Um prazer todo meu. Obrigado pelo convite e, claro, como você disse, é uma situação nada confortável para o governo brasileiro, nem em Paris, nem aqui em Genebra, e nem em nenhum lugar, pelo menos, onde o bom senso prevalece. Você publicou uma reportagem nesses últimos dias, Jamil, sobre radicalismo à espreita. Como a extrema-direita tem usado essa crise como munição para ganhar novos adeptos nos Estados Unidos e na Europa. E eu queria trazer essa discussão aqui para o Brasil, porque esse texto mostra que os especialistas têm alertado sobre como os ingredientes da pandemia desse coronavírus alimentam o extremismo. E daí o medo, a insegurança financeira, o desemprego, morte, a percepção de que a culpa é de um vírus estrangeiro. E a gente conversava agora há pouco, inclusive com o professor Gilberto Maringoni, sobre como o governo Bolsonaro aposta nesse caos também. Eu queria uma avaliação sua sobre o Brasil nesse momento. Você acredita que essa é uma estratégia do governo Bolsonaro também? Olha, antes de mais nada, o que nós vemos aqui na Europa, o que é visto nos Estados Unidos, é uma estratégia muito bem programada. Não existe acaso, não existe, eu diria, aquela... vamos ver no que vai dar. Não, o que existe é, de fato, uma estratégia muito clara para usar o medo. O medo, a incerteza, como você citou, e são sentimentos extremamente legítimos. Você imagina uma população gigantesca no mundo hoje, pensando se vai ou não vai ter trabalho, se vai ou não vai ter renda, se vai ou não vai ter a proteção do Estado, né, garantias mínimas. Então você tem, de uma forma legítima, um medo instalado. Esse medo, e essa é a parte que é dramática dessa história, esse medo ele pode ser manipulado. E o que os estudos mostram aqui, não sou eu dizendo, são os estudos realizados por algumas das principais universidades europeias, também americanas algumas, é de que justamente essa situação tem potencializado, tem transformado grupos de extrema-direita numa espécie de receptor dessa população. Ou seja, você tem, sim, de uma forma deliberada, uma tentativa desses grupos de captar novas alianças, de recrutar novas pessoas, e você tem, claro, um discurso extremamente perigoso, colocando o estrangeiro como a ameaça, o vírus ou a pessoa, e aí confundindo de uma maneira muito proposital, você confunde o próprio vírus ao estrangeiro e coloca tudo no mesmo pacote. Para quê? Para criar justamente essa sensação de que, olha, agora somos nós, e agora nós temos que reagir contra esse inimigo externo. E aí você confunde o próprio inimigo externo, sendo o vírus, as pessoas de qualquer outro tipo de nacionalidade. Então você tem uma estratégia extremamente bem estabelecida
Isso na Europa já ficou provado, nos Estados Unidos isso também já ficou provado, e eu não tenho, vamos dizer assim, indicações de nenhum tipo de que isso se limita apenas à Europa e Estados Unidos. Muito pelo contrário, você tem as mesmas características sendo repetidas no Brasil. Quais são elas? Nacionalismo. Todos esses protestos na Europa ou nos Estados Unidos levam a bandeira daqueles países. Ninguém entende muito bem por quê. Né? Por que você precisa ser nacionalista contra um vírus? Qual é a relação? E aí você, obviamente, você começa a ver que esses grupos são os mesmos. São grupos de extrema-direita, nacionalistas, e que têm como objetivo, primeiro, deixar muito claro que a culpa é de um inimigo. O inimigo pode ser estrangeiro, mas ele pode ser de uma outra ideologia, ele pode ser comunista, que é uma dos argumentos colocados. E a outra, e é essa parte dramática da história, é que esse inimigo ele precisa ser lutado com todos os meios, independente se estamos ou não numa democracia. Então você tem aí ingredientes extremamente perigosos, ingredientes que na Europa já foram identificados, nos Estados Unidos já foram identificados e que, pelo menos nessas manifestações que a gente vê no Brasil, são muito similares. Elas repetem de uma forma, eu diria, escancarada alguns desses, eu diria, critérios ou pelo menos padrões dessas manifestações no mundo afora. Quando a gente fala que Bolsonaro fala para a base dele, porque ele tem uma linguagem certeira para falar com aquelas pessoas, e que a gente sabe que isso acaba, inclusive, dissolvendo a popularidade dele entre outros grupos. No entanto, existe uma parcela grande de jovens, principalmente, que podem acabar sendo levadas para essa extrema-direita por conta desses discursos e das armas que são usadas por essa extrema-direita. É isso, Jamil? É exatamente isso. Existe aquela percepção, puxa, mas não é possível que esse discurso esteja sendo utilizado porque ele vai destruir uma parte da base. É verdade, mas olha o que pelo menos os estudiosos e as pesquisas mostraram na Europa e nos Estados Unidos. Você tem uma quarentena, pelo menos parcial, sendo estabelecida. Você tem milhões de jovens em casa, sem outra atividade que não a de procurar notícias ou surfar na internet. E nesse percorrido da internet, você descobre que, obviamente, teorias, fake news, desinformação são absolutamente estabelecidos. Vou te dar só um dado que eu achei absolutamente impressionante. A ONU, o secretário-geral da ONU, outro dia mencionou que numa das grandes plataformas de redes sociais do mundo, não citou o nome, mas a gente pode imaginar qual seja, 40% das notícias ou das postagens colocadas nesta rede social sobre o coronavírus eram desinformação. 40%. Ou seja, você tem o exército trabalhando atrás disso para garantir que esse momento seja utilizado para chegar nesses jovens, para você ter sim uma transformação e ter o recrutamento acontecendo. Eu tenho muitas dúvidas sobre o que será das próximas eleições na Europa. Foram 2 meses fechados, milhões de pessoas que vão perder os empregos e ao mesmo tempo sendo bombardeados por mentiras. Eu quero acreditar que não, que haverá uma iluminação, que de fato as pessoas vão entender que isso era mentira. Mas existe um risco muito real de que esse momento tenha sido utilizado para recrutar novos eleitores. Puxa vida, que cenário preocupante, de fato. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua experiência internacional. Você cobre de perto a Organização das Nações Unidas e eu queria saber sobre essa crise de credibilidade do Brasil frente a outros países. Como você tem percebido, o que você tem ouvido, como que o Brasil está sendo visto aí fora, Jamil? Olha, eu vou até te contar uma situação que aconteceu comigo hoje. Aqui na Europa, nós já estamos entrando no período de relaxamento da quarentena. Né? Algumas coisas já são autorizadas,
meus filhos, por exemplo, já vão para a escola, etc. E hoje é um feriado aqui na Europa. E eu fui passear com meus 2 filhos aqui no bairro. E foi muito curioso, porque em 10 minutos, 3 pessoas me pararam, sabendo, claro, é uma cidade pequena, 3 pessoas me pararam para dizer, puxa, o que é que está acontecendo no Brasil? Né? 3 pessoas em 10 minutos. Você pode falar, não, mas isso é porque sabem a tua posição, etc. Sim, é verdade. Mas o que eu quero dizer, o Brasil faz parte hoje das manchetes do mundo, no pior sentido delas. Essa semana foi impressionante ver como a Deutsche Welle, a BBC, o Guardian, o El País, os maiores jornais europeus colocavam o Brasil na manchete, eu não diria nem na capa, na manchete desses jornais, justamente colocando, alguns, como a Deutsche Welle, colocando como ao caminho da catástrofe, né? Essa era a manchete da Deutsche Welle. Vários outros colocando a posição do próprio governo brasileiro como absolutamente questionável. Agora, a credibilidade, ou a falta de credibilidade do governo brasileiro, ela não se limita às manchetes. Não adianta a gente dizer, não, mas a imprensa internacional diz isso no Brasil. Não. Além da imprensa internacional, entrando nos bastidores da diplomacia, da política internacional, o que nós vemos é uma situação extremamente, eu diria, preocupante para o Brasil. Por quê? O Brasil sequer é convidado hoje para as alianças internacionais que estão sendo realizadas em busca de uma vacina. Nem sequer convidados. O Brasil não foi convidado, o Brasil sim, mas o presidente Jair Bolsonaro não foi convidado para ser um dos palestrantes da Assembleia Mundial da Saúde. O Brasil não é convidado nem sequer para fazer parte de discussões sobre o caminho futuro que vai ser tomado no G20 ou em outras instituições internacionais. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma opinião pública mundial alarmada com o Brasil. Isso por conta da repercussão da imprensa, certamente. Mas fora disso, nos bastidores, onde de fato o poder está sendo, eu diria, debatido, nessa situação o Brasil está completamente ausente. Ausente porque é rejeitado. Não é ausente porque simplesmente decidiu não fazer parte. Porque esses parceiros, a própria OMS, os próprios outros governos, não querem, nessa discussão, um governo que simplesmente nega a gravidade da crise. Na OMS, na Assembleia Mundial da Saúde, que você citou agora há pouco, quem falou foi o general Eduardo Pazuello, que é o ministro interino, já que não temos um ministro da Saúde, né, depois da saída de 2 do governo Bolsonaro. E ele abafou essa crise. Eu queria saber como que pegou esse relato, essa fala do general Pazuello na OMS, Jamil. Olha, foi extremamente infeliz. Por quê? Porque aquele foi o dia, se eu não me engano, foi na segunda-feira, foi justamente no dia em que o Brasil aparecia pela primeira vez como o terceiro lugar com o maior número de casos no mundo. Obviamente, o mundo estava olhando para o Brasil. O que é que está acontecendo naquele país que, de fato, tem uma onda de casos, mas, claro, outros países também tiveram onda de casos. O problema é que, além da onda de casos, nós temos um governo que se recusa a reconhecer a gravidade da situação. Então, esse era o contexto. E aí vem o general brasileiro, para começar, um general, né? O Brasil, tradicionalmente, na OMS, é considerado como um dos países que consegue colocar sobre a mesa debates técnicos, debates a partir de evidências científicas. Tradicionalmente, o ministro da Saúde tem sido um médico ou, pelo menos, alguém muito próximo das instituições de saúde, Fiocruz, etc. O que acontece, e isso foi bastante curioso, o discurso brasileiro, primeiro, falava de um outro país. Um país onde existia, como o ministro interino disse, diálogo entre o presidente e os governos estaduais e municipais. É difícil imaginar a existência desse diálogo, claro, naquele momento. Em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, dizendo basicamente, e essa era a tentativa de demonstrar à comunidade internacional, que está tudo funcionando. Todas as estruturas
estão funcionando e o governo está respondendo à pandemia. E nenhuma menção, zero, absolutamente nenhuma menção à dimensão da crise que havia tomado já naquele momento a pandemia. Óbvio, ninguém no mundo é tolo, ninguém acha que aquele discurso é o que representa de fato a realidade. E o que aconteceu foi que justamente um discurso que abafa a realidade pegou muito mal. Pegou mal porque você tem um governo que está no centro das atenções do mundo, basicamente dizendo, aqui não existe problema, estamos atuando na normalidade. Se você compara com outros discursos, até eu assisti a conferência inteira, você teve países extremamente afetados dizendo, sim, temos um problema muito sério. Sim, essa é uma crise da nossa geração, que pode definir a nossa geração. No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, era uma situação, basicamente, esse era um recado dado, que aqui está tudo sob controle. Você comentou, foi na segunda-feira mesmo, no mesmo dia que a gente ficou sabendo que o Brasil teve mais de 1.000 mortes. Foi a primeira vez que isso aconteceu em relação ao coronavírus. Jamil Chad, eu teria mais um monte de perguntas para fazer para você, mas eu sei que você tem horário também às 4h, então eu agradeço demais a sua participação. Peço para que você volte mais vezes para a gente ter outras conversas como essa. Muito obrigada, Jamil Chad. Eu que agradeço e sempre à disposição aqui em Genebra, sempre. Um grande beijo para você. Até uma próxima, então. Bom dia a todos. Até. Pessoal, vou aproveitar uns minutinhos finais para ler alguns comentários que vocês deixaram aqui para gente. Olha só. O José Alves de Caruaru está aqui. A Amanda Beatriz Lanes, ela falou assim, olha, ontem eu fiz prova, mas já assisti à noite. Vamos em frente. O Teatro da Psicopatia segue forte. Oswaldo Miranda com a gente. Miraí Oliveira, Joselita Santana. O Ângelo Conde, aliás, eu esqueci, foi o Ângelo Conde Simone que passou aquela pergunta no primeiro bloco para o Gilberto Maringoni. Muito obrigada, Ângelo. Ele falou assim, olha, temos uma onda de casos e uma onda de mitologia entreguista teológica criminosa. E temos uma adesão popular real a essa loucura. Marcos Henrique falou, Brasil virou chacota mundial. TT Andrade, uma vergonha total. Bolsonaro é uma hiena. Silvia Helena está dando parabéns para a TVT, cada dia melhor. Obrigada, Silvia. Marcos Simões, está na hora da Constituição da República Federativa do Brasil agir. A Zariada Gan está com a gente. Ela mandou um bonsoir, será que é da França? Não sei nem se eu falei o bonsoir certo, na verdade. Fernando Gregório, até domingo, o Brasil passa para segundo lugar na lista dos países com maior número de registro de infectados. Eu ouvi falar, li alguns, na verdade, relatórios de que hoje ou amanhã a gente vai ter um pico grande, que esses próximos dias serão bem complicados em relação às notificações de mortes pelo novo coronavírus. Uma tristeza, realmente. O Gerson Miller falou, muito boas as posições do professor Gilberto Maringoni, parabéns para a TVT. Obrigada. A Francinete Silva, professor Maringoni, acho que só cai a popularidade de Bolsonaro se a justiça detonar o gabinete do ódio, financiado por empresários bolsonaristas. Simples assim, diz a Francinete. Norris Guedes estava com saudades das tardes com a TVT, chega mais. Wagner Espanhol, como sempre bom para todos, nos traz informações e análises precisas para que fiquemos esclarecidos sobre tudo que tem acontecido no país e no mundo. Obrigada pela audiência sempre, Wagner, está sempre aqui com a gente, muito obrigada. A Luciane Ribeiro falou 21%, ainda é muita gente em relação a essa base de Bolsonaro, né? Pessoal, vou lembrá-los do nosso Catarse, que é o catarse.me/TVT. Se você contribuir com a TVT, com a Rádio Brasil Atual, você ganha 30% de desconto nos livros da Boitempo. Tem um monte de livro interessante, inclusive um monte de livro de autores que já estiveram aqui no Bom para Todos, que já foram entrevistados, que já bateram um papo aqui com a gente. Tem muita gente bacana. Então, contribuindo R$30 ou mais com a TVT, você ganha 30% de desconto em livros da Boitempo. Vou ler mais alguns últimos comentários antes da gente encerrar. A Rita de Cássia falou, de um lado, esses com a camisa da seleção agredindo jornalistas e profissionais da saúde, e de outro, policiais matando pretos, pobres, e o presidente fazendo piada sem graça com a tal da tubaína. Vilma Alvares, por que tanta violência?
Meu Deus, esses governos fascistas só cometem atrocidades contra os pobres e negros. É lamentável. É falta de humanidade. Não basta o Covid-19 que está matando a maioria de negros e brancos pobres. Pois é. Pessoal, agradeço demais todos os comentários, principalmente a companhia de vocês aqui na TV, na Rádio Brasil Atual e nas redes sociais também. Muito obrigada. A gente volta amanhã às 3 da tarde com um Bom para Todos. E eu espero todos vocês por aqui. Até lá. Tchau, tchau.